Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E a Polícia Federal deflagrou hoje a maior operação da história contra o crime organizado. A Operação Carbono Oculto tem como alvo o setor de combustíveis, que era usado como um esquema bilionário de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A ação acontece em 8 estados e a Fabiane Dorta vai trazer as informações do Mato Grosso do Sul. As investigações que resultaram na Operação Carbono Oculto apontam que mais de 1.000 postos de combustíveis ligados ao grupo movimentaram 52 bilhões de reais entre 2020 e 2024, pagando poucos tributos ou nenhum imposto. Parte desses estabelecimentos sequer operava, mas recebia grandes volumes de notas fiscais para simular transações e ocultar dinheiro ilícito. Durante a operação, são cumpridos mandados de busca e apreensão em 350 alvos em 8 estados, incluindo São Paulo e Mato Grosso do Sul. A organização também utilizava uma fintech que funcionava como banco paralelo para movimentar recursos fora do alcance dos órgãos de fiscalização. Essa fintech teria movimentado sozinha mais de 46 bilhões de reais e teria sido usada para pagar colaboradores, esconder lucros e abastecer pelo menos 40 fundos de investimento com patrimônio estimado em 30 bilhões de reais. Esses fundos, com diversas camadas de ocultação, eram usados para investir em imóveis, usinas, fazendas e até terminais portuários. O esquema de fraude ainda incluía a importação de combustíveis com empresas de fachada, a adulteração de gasolina com metanol e uma complexa rede de lavagem de dinheiro, com a participação de lojas de conveniência, padarias e outras empresas ligadas ao grupo. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já bloqueou mais de 1 bilhão de reais em bens de acusados de envolvimento no esquema. A operação ainda contou com a participação da Receita Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos, Polícia Civil e Militar, além de agências reguladoras. O nome carbono oculto faz referência ao elemento químico presente nos combustíveis e à tentativa de esconder dinheiro sujo. Olha, e um dos principais alvos dessa mega operação foi a Avenida Faria Lima, centro financeiro de São Paulo. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está lá e vai trazer mais informações para a gente. A gente pode ver até as viaturas aí postadas, estacionadas aí ao lado. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo. Quais as informações aí da Faria Lima? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e a todos de casa que nos assistem. Desses 350 alvos de mandados, 42 estão aqui na Faria Lima, que é o principal centro financeiro do nosso país. Aqui a gente pode ver várias viaturas da Polícia Federal e também da Receita Federal. E aqui no Plaza Iguatemi está sendo realizada essa operação, mas ainda não temos informações de quem ou qual empresa está sendo investigada. Essa mega operação ela começou hoje pela manhã e tem o objetivo de desarticular um esquema de fraudes no setor de combustíveis, com participação de integrantes da facção criminosa PCC. A facção ela se infiltra em grandes instituições financeiras para adquirir postos de combustíveis para lavar dinheiro. Foram cometidos crimes contra a ordem econômica, fraude fiscal e estelionato a partir da adulteração de combustíveis. E as empresas de fundos e investimentos investigadas aqui na Faria Lima são as seguintes: o grupo Aster Copap, que são donos de usinas e rede de postos de combustíveis usada pela organização criminosa, a BK Bank, que é uma fintech financeira utilizada para movimentar o dinheiro por meio de contas não rastreáveis, e também a REAG, que é um fundo de investimento usado na compra de empresas e usinas para blindar o patrimônio desses envolvidos. A investigação ela aponta um valor de mais de 7 bilhões de reais em sonegação de tributos
tributos por meio do esquema. Foram confirmados mais de 2 mil postos de combustível vinculados a esse grupo e eles movimentaram mais de 52 bilhões de reais só no período de 2020 a 2024. A investigação afirma que esse esquema era comandado por duas pessoas, Mohamed Hussein, que é conhecido como Primo, e Roberto Augusto Leme da Silva, que é conhecido como Beto Louco. Nas redes, o Mohamed ele se apresentava como CEO da empresa G8 Log, que é especializada em transporte rodoviário de cargas perigosas, como combustível, e também consultor do grupo Copap, que é uma das empresas investigadas aqui na Faria Lima. Ainda de acordo com a investigação, esses criminosos eles faziam importação irregular do metanol, que é um produto utilizado para adulterar o combustível. E os consumidores eles pagam por volumes inferiores ao informado pelas bombas e adquirem o combustível adulterado fora das especificações técnicas exigidas pela ANP. Só para a gente ter uma ideia, a porcentagem de metanol permitida pela ANP é de 0,5%. E a investigação identificou até 90% de metanol nesses combustíveis adulterados por essa fraude. Além disso, esse produto, o metanol, ele é tóxico para a saúde humana e também para o meio ambiente. Vou voltar com você aí no estúdio, Kleber. Essas são as informações por enquanto. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Tá, então o Fernando Jesus trouxe informações completas aí dessa mega operação que acontece hoje e vem repercutindo bastante. Inclusive, em entrevista coletiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que na maior operação, na Operação Carbono Oculto, ela conseguiu atingir o andar mais alto do crime organizado no país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que a mega operação contra o primeiro comando da capital, realizada nesta quinta-feira, como exemplar. Segundo ele, a ação conseguiu chegar ao andar de cima do crime organizado. Você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias, mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. É um esquema extremamente capilar do ponto de vista material, do ponto de vista de distribuição do combustível, e extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado, sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. E esse é o assunto do dia, sem dúvida alguma. E para falar mais sobre a atuação do crime organizado no setor de combustíveis, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o José Alberto Gouveia, ele que é presidente do Sincolpetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. Boa tarde, seu José Alberto, seja muito bem-vindo, sempre nos atende prontamente. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, Kleber. Sempre a ordem, as ordens de vocês, porque vocês são uma rede que nos dá bastante apoio nesses assuntos que são importantes demais para a nossa categoria. Com certeza. E essa atuação do crime organizado já era percebida entre os donos de postos de gasolina e as pessoas que comercializam os combustíveis em São Paulo? Vocês já tinham uma noção, uma suspeita, pelo menos, disso? Sim, Kleber. A gente já tinha uma suspeita grande sobre esse assunto, porque, na realidade, é um assunto que a gente denuncia há muito tempo. A gente sabe que o nosso mercado é um mercado bastante competitivo, é um mercado onde você tem diversas entidades trabalhando. Então, para nós é muito importante que o governo tenha olhado com mais carinho para esse nosso mercado, porque há muito tempo que a gente vem pedindo que o governo tomasse mais conta desse nosso mercado. E a gente viu aí o Fernando falando agora há pouco, né? E a polícia também relatou que alguns donos de postos de combustíveis receberam ameaças de morte, né? Você tem conhecimento de casos assim de intimidação que chegaram a esse ponto?
Não, Kleber, a gente tem escutado falar isso, mas especificamente alguém que tem esse problema, né, nunca fomos procurados por isso. Nunca. Correto. E a gente viu também, né, isso o Fernando relatou em detalhes, que os combustíveis eram vendidos nos postos, eles faziam parte de um esquema que continha até 90% de metanol, sendo que a ANP permite apenas 0,5%. Quais eram as consequências disso para o consumidor e também para o mercado, para a concorrência? Olha, veja, o metanol é um produto mais barato que a gasolina, né? É um produto que ele é importado com outras finalidades. A finalidade do metanol não é para ser consumido por automóvel, e nem para ser vendido por postos de gasolina, né? É uma finalidade para a indústria do biodiesel, para as indústrias de tinta, é para industrial, é um produto industrial que, veja, também queima. Se você botar no tanque de um automóvel, ele também vai queimar. Mas a que custo? Né? Porque vai estragar o carro da pessoa, vai deteriorar o motor, isso não tem a menor dúvida. Agora, a quantidade variava muito. Poderia ser 90, como você está dizendo, ou poderia ser 50, 40, 60. Quer dizer, a quantidade não se consegue determinar. Agora, que dá para queimar até 90%, é conhecido isso. E agora, como era para os empresários que trabalham honestamente nesse ramo, como era concorrer com esse tipo de negócio? Na realidade, Kleber, isso não é uma concorrência, esse era um assassinato do nosso mercado que trabalha dentro da legalidade, né? Porque, veja, você não tem como, o consumidor hoje procura o quê? Consome um preço melhor. Está errado o consumidor? Não, ele está certo. Só que o consumidor não toma o devido cuidado para saber se o preço mais barato é o melhor produto para o carro dele. Quer dizer, para nós que trabalhamos dentro de uma legalidade, os postos que trabalham numa legalidade, é muito importante ter um controle de se todo mundo está concorrendo com as mesmas armas. E quando se usa esse tipo de produto, são armas diferentes, né? Porque nesse tipo de produto não se paga imposto, nesse tipo de produto não se tem nenhuma preocupação com a qualidade, e que no outro posto ele paga o imposto e tem preocupação com a qualidade para atender o consumidor. Então é uma briga muito desigual. E além da qualidade do combustível, também havia uma fraude na quantidade, né? Bombas adulteradas que indicavam uma quantidade errada de combustível que era colocada nos veículos. Isso é uma segunda coisa, né? Isso não tem nada a ver com qualidade. Quer dizer, o cara podia estar vendendo um produto de boa qualidade e entregando menos. O que seria isso? Quando a bomba acusa 20 litros colocado no automóvel, realmente não foram colocados 20, foram colocados 18, 18,5, 19, quer dizer, então é um roubo volumétrico, isso depende muito de quem está usando esse tipo de bomba. Mas aí também existe uma solução que nós temos batido bastante, para que talvez seja no momento de se começar a falar mais seriamente disso. Hoje, os carros mais modernos já dizem qual é a quantidade de volume que entrou pelo bocal de abastecimento. Já dizem se o produto tem qualidade ou não tem qualidade. Por que a indústria automobilística reluta tanto em colocar dentro do automóvel um chip ou alguma coisa que possa verificar a qualidade do produto e a quantidade que está sendo abastecida? Como se tem hoje um cinto de segurança que foi obrigado. Poderíamos, a indústria automobilística, ter uma condição de defender o mercado como um todo e o consumidor especialmente. Esse alerta que você acaba de fazer deveria ser, sim, um equipamento obrigatório nos veículos. Você tem toda a razão. E, para finalizar, então, as investigações dão conta, né, que 1/3 dos postos de gasolina de São Paulo podem supostamente fazer parte desse esquema. Você, como especialista, como profundo conhecedor dessa área, como um consumidor pode identificar ou pelo menos ter pistas de um comércio ilegal? Qual é a orientação que você passa para as pessoas que nos assistem na hora de abastecer? Vamos lá. Primeiro tudo, desacreditem dos preços milagrosos. Esse negócio de vender pelo preço que não existe. Quer dizer, tem coisa errada. Não resta a menor dúvida. Segunda coisa, procura fazer a quilometragem do seu carro. Isso é muito importante, porque, veja, o produto, quando é adulterado, o carro rende muito menos, né? Terceiro, percebam o tipo de fumaça que sai do seu escapamento.
Quando tem um produto adulterado, a fumaça é branca, sai uma fumaça tipo branca do carro. O carro perde rendimento. Então, o consumidor tem que ajudar também. Quer dizer, às vezes eu já escutei hoje em diversas entrevistas, por bandeira branca. Não tem nada a ver com bandeira branca. Você pode ter posto bandeira branca que trabalha dentro da legalidade, sim. Né? E tem posto bandeirado que não trabalha com a qualidade também. Então, é o consumidor que tem que fazer uma fiscalização e começar a cuidar mais do seu carro. Quer dizer, não fique dentro do carro comodamente por enquanto seu carro abastece. Desça, sinta o cheiro. Esses produtos têm um cheiro diferenciado. Tá? Parece uma acetona. Quando tem o metanol, o produto fica com um cheiro de acetona. É tão fácil. Mulher, principalmente, que conhece esse cheiro, ela vai ver na hora que o produto não é gasolina. Então, consumidor, preste atenção. De preferência, abasteça sempre no mesmo lugar. Conheça o dono do posto. Procure saber quem é o dono do posto. Isso é muito importante. Porque esse tipo de negócio, quando é feito dessa maneira, ninguém conhece o dono. Nem mesmo o empregado conhece o dono. Então, é importante o consumidor participar disso, com certeza. Correto, então nós acabamos de conversar com o José Alberto Gouveia, ele que é presidente do Sincopetro, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo. José Gouveia, mais uma vez, muito obrigado, especialmente por essas dicas tão importantes para o nosso consumidor. Muito obrigado. Obrigado a vocês e boa tarde. Grande abraço. Vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro de repórteres pelo país, e você vai ver agora um vídeo de um racha, né, que acabou em acidente no Rio Grande do Sul. Um dos carros envolvidos era um Porsche. Vamos ver com a Kátia Fantin. O suposto racha aconteceu em uma área nobre aqui de Porto Alegre e foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um Porsche de cor prata atinge outros carros que estão parados no semáforo. Logo atrás, uma picape Ram vermelha consegue parar e evitar o choque. A Polícia Civil investiga se os dois carros estavam disputando um racha. Os motoristas de 43 e 34 anos se recusaram a fazer o teste do bafômetro e foram presos, mas acabaram liberados depois de pagar uma fiança de R$ 7.500. Duas mulheres que estavam no primeiro carro que foi atingido pelo Porsche tiveram ferimentos leves e foram levadas ao hospital. Olha, vamos voltar a falar com o Fernando Jesus ao vivo de São Paulo, porque a Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou o pagamento de um bônus para os guardas municipais que recuperarem motos roubadas. Essa é uma novidade, não é mesmo, Fernando? Agora, essa lei foi aprovada? É isso mesmo, Kleber. Foi aprovada nessa quarta-feira e prevê o pagamento de uma bonificação de até R$1.000 para a Guarda Civil Metropolitana que recuperara uma moto roubada, furtada ou adulterizada. E esse pagamento ele incentiva a combater o crime contra motos roubadas e furtadas, além também de diminuir o número de motos roubadas e furtadas na capital paulista. Só para a gente ter uma ideia, no período dos primeiros meses deste ano, entre janeiro e maio, foram 4.500 ocorrências contra mais de 5.000 no mesmo período do ano passado, o que significa uma redução de 12%. Segundo a gestão municipal, o pagamento desse bônus aos guardas será feito por moto recuperada, desde que fique comprovada a atuação do agente ou da equipe da GCM no caso. E esse valor extra ele não será incorporado ao salário dos servidores. A prefeitura estima que cerca de 50 motos possam ser recuperadas por mês com a nova política, o que representaria um gasto mensal de R$50 mil com essas bonificações. A Câmara Municipal de São Paulo também aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que aumenta o valor da multa aplicada às concessionárias que são responsáveis por fios abandonados nos postes da capital paulista. Essa proposta ela pretende tornar mais rigorosa a fiscalização da fiação emaranhada nos postes, e o texto deve elevar a multa para as concessionárias de energia e internet de atualmente R$5 mil para R$50 mil por dia em caso de fios soltos ou enrolados nos postes da capital paulista. É com você no estúdio, Kleber.
Tá certo, Fernando, muito obrigado pelas informações. E olha só, a polícia do Rio de Janeiro encontrou comida estragada em um restaurante japonês que fica dentro de um shopping. 2 funcionários do local foram presos. Agora é o Anderson Nascimento quem vai contar os detalhes. Policiais civis da Delegacia do Consumidor e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli estiveram nesta última quarta-feira na filial do restaurante japonês Benkei, localizado no Barra Shopping, zona oeste do Rio de Janeiro. No local, as equipes encontraram alimentos com prazo de validade vencido. Os agentes foram ao restaurante após receberem uma denúncia sobre o uso de produtos vencidos e sem identificação aparente na data de validade, incluindo peixe, camarão, carne bovina e frango, e o que foi confirmado por um perito criminal. A Polícia Civil também afirmou que a perícia dos alimentos foi realizada na presença do gerente do restaurante. Após a comprovação das irregularidades nos produtos, o gerente e o cozinheiro foram encaminhados para a sede da DECOM, na cidade da polícia em Jacarezinho, zona norte do Rio. Após serem autuados, ambos foram encaminhados ao sistema prisional. Os 2 funcionários foram presos em flagrante por crime contra a relação de consumo. E o IBGE divulgou um novo estudo que aponta um crescimento da população brasileira. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Um novo estudo do IBGE mostra que a população brasileira cresceu nos últimos anos. A estimativa é que o país tenha mais de 213 milhões de habitantes, um crescimento de 5,1% em relação ao censo de 2022, quando a população era de 203 milhões. O censo é uma contagem de pessoas e domicílios. Já a estimativa considera outros indicadores, como taxas de nascimento e mortalidade. Esses dados são usados como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Além disso, são um dos fatores utilizados pelo Tribunal de Contas da União para calcular os fundos para distribuição de recursos das participações de estados e municípios. São Paulo se destaca com o maior número de habitantes, com cerca de 46 milhões de pessoas, representando quase 22% da população do país, seguido de Minas Gerais com 21 milhões e Rio de Janeiro com 17 milhões. Roraima é o estado com a menor população, cerca de 738 mil habitantes, mas é o que teve o maior crescimento populacional, com uma alta de 3%. Enquanto isso, os menores crescimentos foram do Rio de Janeiro e Alagoas, com 0,02%, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 0,03%. Apesar do avanço de habitantes, o IBGE projeta que o número de brasileiros comece a encolher em 2042, 6 anos antes do previsto. Até 2041, a população deve continuar crescendo e atingir a marca de 220 milhões de pessoas. Porém, a partir do ano seguinte, esse número passa a encolher, chegando a 199 milhões de pessoas em 2070. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja bem-vindo, Caio. Hoje tem mais jogo, né? Mais uma partida pela Copa do Brasil que fecha essa rodada de jogos de ida pela competição Bahia e Fluminense. Fala pra gente, Caio. Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, a todos que nos assistem. Bom, hoje às 19h30, Bahia e Fluminense se enfrentam na Arena Fonte Nova, casa do Bahia, abrindo esse confronto de quartas de final. E olha só, até aqui nenhum mandante venceu nessa fase. Vamos conferir. Bahia e Fluminense fecham nesta quinta-feira os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h30. O Bahia está embalado. O tricolor vem de 8 jogos consecutivos sem perder na temporada e 9 contando apenas Campeonato Brasileiro. Essa é a sua maior sequência na era dos pontos corridos. O técnico Rogério
Rogério Ceni não poderá contar com seu novo reforço Luiz Gustavo, já que o zagueiro atuou nesta edição pelo Vasco. Porém, João Paulo e Matheus Sanabria devem ser relacionados pela primeira vez jogando pelo Bahia. Do outro lado, Renato Gaúcho terá seu elenco completo pela primeira vez na temporada. O Fluminense vem de derrota no Brasileirão. O tricolor carioca foi derrotado por 4-2 para o Bragantino e perdeu sua invencibilidade de 7 jogos. O Flu quer novamente repetir o feito de 2007, quando os cariocas eliminaram o Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil e conseguiram seu título inédito naquele ano. Já o tricolor de aço quer chegar pela primeira vez na semifinal e, para isso, vai precisar desbancar o atual semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. E Caio, ontem nós também tivemos o Clássico Mineiro na Copa do Brasil e o Galo saiu derrotado pelo Cruzeiro. Para o treinador Cuca, isso pode representar o fim da linha, né, Caio? Pois é, Kleber, hoje é um dia decisivo para o treinador, viu? A noite de ontem com certeza foi uma das piores para o treinador do Galo. Foi derrotado pelo rival, foi xingado pela torcida e olha, pode ficar até sem emprego, veja só. Após a dura derrota do Atlético Mineiro em pleno MRV por 2-0 para o Cruzeiro, a pressão chegou às alturas para o técnico Cuca. O treinador, que já vinha sendo bastante questionado pelo baixo rendimento de sua equipe, principalmente após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, vai ter seu cargo discutido pela diretoria do Galo durante esta quinta-feira. Fontes dentro do clube afirmam que uma troca no comando técnico não está descartada. Após o apito final do árbitro no jogo de ontem, Cuca ainda protagonizou um momento de confusão e bate-boca com o torcedor do Galo. Ele e o atacante Hulk ouviram xingamentos e pararam para discutir. Hulk chegou a pedir respeito do torcedor aos atletas e o treinador retrucou os xingamentos. E a confusão não parou por aí. Cuca ainda teve tempo de trocar farpas com o diretor executivo do Cruzeiro, Paulo Pelaipe. Enquanto as equipes caminhavam para o vestiário, Cuca e Paulo Pelaipe apontaram dedos um para o outro e discutiram por alguns segundos. De acordo com Cuca, a confusão ocorreu após a comemoração da Raposa na saída do gramado, onde ele teria só alertado o perigo da comemoração perto da torcida. Já Paulo não se pronunciou sobre o ocorrido. Agora, Cuca aguarda a decisão da diretoria para saber se segue ou não no cargo de treinador do Atlético Mineiro. O segundo jogo da Copa do Brasil entre as equipes vai acontecer dia 11 de setembro no Mineirão. É isso, Kleber, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos acompanham. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio, e até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique com a sua programação local. E você que está na Rede TV, fique agora com o programa Consulta ao Doutor e com a Dani Paris. Até mais.